Sequência de mensagens, se você quiser chamar de batalha espiritual, você pode chamar. Se você quiser chamar de conhecimento do mundo espiritual, você pode chamar. Se você quiser falar de reino de Deus, você pode falar, porque ela é uma verdade espiritual existente, sempre foi assim, né? E até a vinda ou a volta do Senhor, ela não vai mudar. Então nós vivemos nesse contexto, vivemos em batalha, essa é a condição que nós vivemos. Queridos, se você quiser abrir sua Bíblia, marcar, você toma nota ali da referência, Números 13, 28 a 31, a palavra nos diz: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas, e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Queridos, a condição de Amaleque, ela tem uma verdade espiritual muito grande para a nossa vida, que nós precisamos compreender. Nós não estamos soltos no mundo natural. Desde que caminhamos na face da terra, há uma condição espiritual que vivemos, que podemos chamar de Amaleque na nossa vida. Mas há uma condição, muito real do que vivemos no mundo natural, de ações desse povo. Não resta dúvida que esse povo punha medo. Se você olhar no contexto da história, claro que ali não está falando apenas de um povo, do povo ali de Amaleque, mas há uma condição ali também de outros povos. E ao longo das quintas-feiras, se o Senhor assim permitir, eu quero muito que nós possamos caminhar e entender como nós, Igreja do Senhor, estamos sendo atacados desde que o mundo é mundo. Nós precisamos realmente entender umas verdades espirituais. Então não é qualquer inimigo. Números 14, 41, 45. Mas Moisés disse: por que transgrides o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis a espada, pois porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não estará convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram no meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Hormá. Ali nós vemos uma condição em que o povo de Deus foi atacado, foi guerreado e perdeu a guerra, perderam a batalha. Há uma condição ali muito simples, muito ministrada nas igrejas: fazer a obra do Senhor sem o Senhor não estar nela, torna em vão a derrota. Querer fazer coisas sem direção de Deus é um caminho de derrota. Temos aí uma série de verdades, Sabemos pela Escritura que os inimigos de Deus são fortes. Queridos, há uma condição para se alcançar a terra prometida. Naquela referência anterior ali, havia uma condição de guerrear e alcançar uma nova condição, aquilo que o Senhor havia prometido a eles. Mas o inimigo colocava medo. Nem todo mundo estava numa mesma visão de conquista.
Por que o povo de Deus tem perdido as batalhas? Será que nós temos mais vencido, mais perdido? Qual é a verdade espiritual de cada um de nós? Sabendo que isso é individual. Por que perdemos batalhas? Se essa noite, querido, nós saímos daqui com uma condição de crescimento, para vivermos algo novo nessa direção, eu creio que o alvo foi alcançado, o objetivo foi perseguido. Quando pelejamos contra Amaleque, há uma condição fundamental de obediência. O Senhor precisa ir adiante de nós. Havia uma condição, sabia-se que não era para pelejar. Quando pelejamos contra Amaleque, a obediência é fundamental. Deus rejeitou Saul pela sua desobediência. Em 1 Samuel 15, 1 e 3, então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir de rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde o menino até o peito, desde o boi até as ovelhas, desde o camelo até o jumento. Veja que ali há uma condição, fruto daquilo que nós já lemos, de uma história que já havia passado. Algo que havia sido guerreado, algo que essa nação já tinha se colocado contra o povo de Deus. E agora que Israel tem um rei, Deus determina, Deus manda que ele conquiste, que ele destrua essa nação. Nós acabamos de falar agora há pouco que uma condição de obediência é fundamental. 1 Samuel registra isso muito claro, 1 Samuel 15. E aí, Saul vai para a guerra. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale e disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul aos amalequitas, desde Ávila até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo pouparam a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e da segunda ordem aos cordeiros, e a melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. A ordem era muito clara. Não era para pegar nada daquela nação, era para aniquilar, era para acabar com tudo que tivesse vida. Saul obedeceu? Não. Deus arrependeu. Deus não arrepende, queridos, mas é uma colocação para que nós tenhamos entendimento. Deus não foi pego de surpresa por essa condição, de maneira nenhuma. Então ali nós temos uma condição que não houve obediência.
Não houve. Veja que havia uma batalha e muito desse povo foi destruído, quase tudo. E nós lemos lá o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. De geração em geração. Há uma verdade espiritual aí, né? Nós não temos combatido Amaleque como deveríamos combater. Há uma guerra, há uma verdade, há uma condição. Cada um de nós se posiciona no campo de batalha. Há uma guerra individual. Tem uma guerra que ela é conjunta, que ela é da igreja. Tem uma guerra que ela é do povo de Deus. Mas tem uma guerra que é sua. Quando você se coloca e não obedece, os resultados irão aparecer. E de novo seremos assombrados por Amaleque novamente. Gênesis 36, 12, né? E Tima era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve Elifaz a Amaleque. Estes são os filhos da mulher de Esaú. Por que aquilo está ali? Aonde que saiu esse povo? Essa coisa que vem nos assombrando, que nos assombra. Quem é Esaú? Esaú é um cara que recusou a bênção por um mero prato de lentilha, por algo passageiro. Ele é dessa descendência. Era alguém que deveria ter sido, abençoado pela promessa, pela palavra do seu pai, mas por uma condição pessoal, não guardou o coração, não teve sabedoria, não teve o cuidado de entender uma verdade espiritual, algo eterno na vida dele, e nasceu essa condição. Querido, os nossos acertos ecoam para a eternidade. As nossas derrotas também. Cada um de nós daremos conta dos erros e dos acertos. O que será os nossos filhos amanhã? O que será da nossa geração que nós estamos edificando? Há uma responsabilidade. Então, Amaleque é da descendência de Jacó, porém trocou a bênção por um prato de lentilha. Prato de lentilha. Queridos, nós lemos ali que quando o povo saiu do Egito, e que eles queriam alcançar a terra prometida, algo que o Senhor os havia prometido. A primeira nação que se levantou contra o povo de Deus foi esse. Uma condição de conquistar e atrapalhou tudo, assim, mudou a rota. Uma guerra. Queridos, essa nação, quando você converte, quando há uma conversão na sua vida, você estava adentrando as portas do inferno, e aí você entrega a sua vida para o Senhor Jesus, você se converte. Quando você está alcançando a sua Canaã, a sua terra prometida, a promessa, a bênção que Deus tem para você, vem algo que se levanta contra as nossas vidas. É a primeira luta quando nós nos convertemos. Qual é? A nossa carne. A nossa carne. Os amalequitas simbolizam muito bem essa condição da carne.
dessa luta espiritual que travamos de geração em geração. Os amalequitas tipificam, ou desenham, ou de uma certa forma, podemos entender como uma grande verdade espiritual. A nossa caminhada com o Senhor, nos apresentamos diante do Senhor, nos convertemos e logo logo vem a nossa primeira batalha espiritual. A nossa carne limitando contra o nosso espírito. Uma guerra. E você não pode dar cabo dela. Você não tem como dar cabo à sua carne. Você abre guerra com ela. Obrigado, filho. Você abre uma grande batalha contra você mesmo. Você não vai se autodestruir o seu físico. Você começa uma caminhada de recusar a sua carne. E aí eu preciso voltar lá um pouco, que a gente entende mais um pouquinho isso aqui. O Senhor fará guerra contra os amalequitas. Queridos, para lutar contra a carne, só o Senhor para nos dar misericórdia. Só o Senhor para nos dar misericórdia, para vencermos o nosso eu. Vencermos os desejos equivocados que nos são apresentados diariamente. É uma batalha. Precisamos entender, precisamos compreender essa verdade. Os amalequitas, como eu disse, eles não são, eu até escrevi aqui, quer ver? Os amalequitas, eles não são uma nação poderosa, mas são perigosos. Perigosos. Pode colocar, Kaique, fazendo favor. Deixa eu ver se vai aqui, Kaique, peraí. Aqui na igreja não quis funcionar o vídeo direto na apresentação. Para nós aí, Kaique. Eu acho que vai ter que abrir o vídeo direto, viu, Kaique? Aí parece que aí virou uma foto. Eu acredito que todo mundo já viu esse vídeo, mas não numa condição como eu vou querer mostrar agora. Só um momento. Alguns conhecidos da justiça que saíram da cadeia e voltaram do crime. A reportagem é de William Santos e César Galvão. O viaduto Santo Efigênia é um dos mais antigos da cidade de São Paulo, 103 anos. Leva as pessoas à famosa rua 25 de março, ao Mosteiro São Bento e ao comércio de eletroeletrônicos. O crime manda no viaduto. É só passar alguém falando ao celular para virar alvo dos bandidos. Todos olham ao mesmo tempo. A perseguição à vítima começa na hora. Sem perceber nada, o homem de blusa preta está cercado por 7 criminosos. 3 são idosos. O senhor de cabelo branco abre o bote. Em um piscar de olhos, o celular roubado está escondido no jornal. Reveja a ação em câmera lenta. Os bandidos estão sempre atentos às pessoas com o celular. Eles tentam uma vez, 2, e disfarçam quando a vítima escapa. Celular guardado no bolso da calça faz volume e chama a atenção. A tática é sempre a mesma. Um pega e o outro empurra. Os ladrões agem como se quisessem ajudar. O rapaz de camiseta branca é maior que os ladrões, mas perdeu o celular e nem viu quem levou o aparelho.
Cristiane dos Santos Araújo já cumpriu pena de 4 anos e 6 meses por furto. Luiz Carlos da Silva também já foi preso por roubo e absolvido pela Justiça. Das 8 da manhã até as 6 da tarde, o movimento de pessoas... Pode tirar, tá aí. Pelo viaduto Santos Vigente. Pode cortar. Os golpistas... Já deu para entender alguns minutinhos ali só? 1 minuto, acredito. Pode acender, filho, fazendo favor. Queridos, ali nós podemos ver uma estratégia dos amalequitas. Nós vamos ver aqui agora. Nos dias de hoje, os amalequitas atuam assim: aproveitam de momento de enfraquecimento, agem em momentos de desatenção, agem com velocidade e covardia. Velocidade e covardia. Volta na apresentação, tudo bem, aí. Opa, deixa eu ligar. Passou. Aí. Deuteronômios 25, 17. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Como te saiu ao encontro no caminho e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuí-la, então apagará a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esqueças. Queridos, aqui nesse versículo nós temos aqui em Deuteronômios uma demonstração de como o povo de Israel foi atacado. Qualquer semelhança com o vídeo, né? Feriu-os na tua retaguarda, chegaram por trás, chegaram sem ter cara de mal, né? Duro ver aquele vídeo, não é? Um senhor de idade, a gente não espera isso. Pessoas ali, tudo parecendo de bem, aproveitando da fraqueza ou da distração. Queridos, a verdade espiritual no nosso meio é essa: o inimigo ataca sempre os mais fracos, os que vão ficando para trás e os que estão desatentos. Isso é uma verdade espiritual. No mundo animal, num rebanho, quando tem uma manada de búfalo, os leões, as hienas, atacam os mais velhos, os fracos, os cansados, aqueles que vão ficando mais distante do rebanho. Isso é guerra espiritual. Não distancie, se achegue, esteja junto, num só propósito. Não fica na beirada não, porque a gente é atacado facilmente. Isso é verdade espiritual. Os que ficam para trás são atacados pela retaguarda, e aproveita-se dos fracos que iam atrás e daqueles que estão cansados e afadigados. Nós precisamos entender como Amaleque atua hoje. Primeira estratégia: fere o povo, ataca o povo pela retaguarda, busca os fracos, aqueles que estão ficando para trás, os cansados e os afadigados. Veja que o versículo começa: lembra-te, não te esqueças. Termina. Lembra disso, irmãos. Não esqueça dessa verdade espiritual. Não podemos ser cristãos soltos. Queridos, uma brasa fora do braseiro, ela apaga facilmente, ela perde a sua temperatura, ela perde a sua condição de irradiar toda a sua energia.
entendem essa verdade, se você está fazendo um churrasco, está lá cheio de brasa ali, cada brasa mais bonita ali, o carvão já virou ali uma bola de fogo. Você pega aquela bola de fogo que é uma brasa e põe ela num cantinho lá para você ver o que acontece com ela. Ela volta a ser carvão, ela apaga. Nós precisamos estar no meio de, precisamos estar inserido, precisamos do igrejar. Queridos, quando o irmão pisa no seu pé, ele te dá a oportunidade de você crescer, de você enxergar o mundo espiritual melhor. Deixa eu agir com misericórdia na vida dele. Ou quando você vê o necessitado, você, tendo o amor do Senhor, você vai buscar alcançá-lo. Nós precisamos entender que há uma guerra, há uma estratégia do inimigo em nos alcançar. Primeira estratégia. Êxodo 17:7. E chamou aquele lugar Massá e Maribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Segunda estratégia que eles provocam nas pessoas: dúvida. Eles cercam o povo, oprime, de forma que, será que Deus? Pois é, e aí, hein? Queridos, quando você está na sua batalha pessoal, nós precisamos lembrar disso. As dúvidas, o inimigo ataca a nossa mente. Ele investe contra a nossa condição de crer, de tomarmos posse das verdades que nós temos pela palavra. Parece que esquecemos todas as vitórias, todo o cuidado, parece que esquecemos que a peleja não é nossa, porque o Senhor é quem peleja por nós. O Senhor faz guerra de geração em geração contra Amaleque. Segunda estratégia: está o Senhor no meio de nós ou não? Cuidado, quando vier dúvida. Se você está sozinho em dúvida, você é um alvo muito mais fácil. Você já está envolvido na primeira e na segunda estratégia. A palavra de Deus fala, né? Não é bom que o homem esteja só, em todos os sentidos. Terceira estratégia: sucedeu, pois, que chegando Davi e aos seus homens ao terceiro dia, Ziclague, já os amalequitas tinham invadido o sul, Ziclague, e tinham ferido a Ziclague, e tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, a ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Isso aí tem uma história linda aí. O povo tem vontade de matar Davi ali. Ali há um contexto grande ali que eu não vou entrar. Há uma outra mensagem ali. Queridos, ali tem um contexto. O Davi e seus soldados, o exército de Davi havia saído a pelejar, mas eles foram atacados. Enquanto eles estavam lá atacando, eles foram atacados na sua casa. Queridos, nós maridos, quando saímos para trabalhar, nós precisamos pedir ao Senhor que dê retaguarda lá na nossa casa. Nós precisamos vigiar. Os amalequitas atacam na onde estamos ausentes. Se nós estamos ausentes da educação dos nossos filhos, ele vai atacar lá.
seu filho vai ser presa fácil. Você não está dando cobertura, você está ausente. Se você sai para trabalhar e não cobre a sua família, não cobre a sua esposa em oração, ele vai atacar. Se a esposa não cobre o marido em oração, ele pode ser atacado lá. Há uma luta, queridos, há uma verdade espiritual. O diabo, ele quer atacar na onde estamos ausentes, não estamos vigilantes. Nós precisamos estar vigilantes. Lembra que eu falei, tem áreas que são comuns, são da igreja, mas nas nossas lutas pessoais, em qual área nós estamos ausentes? Em que área nós estamos ausentes? Querido, isso é pessoal. Se você, marido, está ausente numa condição de intimidade com a sua esposa, vai ser atacado. Se você, esposa, está ausente numa área amorosa com seu marido, vocês vão ser atacados. Queridos, isso é tão fato. Como está a nossa vigilância na área que temos sido ausente? Às vezes achamos que o inimigo tem culpa de tudo, mas o inimigo só aproveita da brecha que damos. Seja de uma legalidade ou seja de uma ausência, nós estamos falando de uma guerra. Essa verdade espiritual, queridos, nós precisamos entendê-la. Veja que Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que a ninguém foi morto, foram levados, e tinham levado cativas mulheres. Você já imaginou, você chega em casa e você não sabe da sua esposa, do seu filho, ou de um querido seu, você não tem notícia? E aí você vai ver, a sua casa está queimada. Olha o cenário que foi colocado. Quando você se faz ausente, prepare-se para ser atacado. Não baixe a guarda. Não baixe a guarda. Somos atacados por trás, somos atacados na nossa retaguarda. As pessoas que vão ficando para trás são os alvos mais fáceis, os cansados, afadigados. Também, queridos, não podemos dar a oportunidade de termos dúvida. Queridos, quando nós falamos assim, Paulo fala, o nosso culto é racional. Condição de frieza espiritual. Essa pessoa, ela não é espiritual, porque o culto dela é racional. Querido, toda batalha, toda guerra envolve estratégia, envolve inteligência, raciocínio, dependência do Senhor. Até para lembrar que o Senhor vai te dar guarida, lembrar que o Senhor vai te dar retaguarda, lembrar que o Senhor peleja por você. Se o seu culto não é racional e você vive na emoção, você não será lembrado de quem é o seu Deus. Você não vai sentir firme para poder continuar a sua caminhada. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia.
Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur assentaram as suas mãos, e sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Para entendermos o que lemos, havia uma batalha, o povo havia descido ao vale, Josué saíra a pelejar com o povo. Moisés, Arão e Hur sustentaram as mãos de Moisés. Toda vez que as mãos de Moisés baixavam, Amaleque prevalecia. Toda vez que a mão estava erguida, o povo de Deus prevalecia. Queridos, eu quero muito concluir essa mensagem com uma grande condição espiritual de compreensão, entendimento, de razão e maturidade, de crescimento. Queridos, quando Moisés está ali naquela condição e também ali Josué, nós temos dois personagens. A descida do Espírito Santo ali simboliza Josué. Josué é quem sai ali a pelejar contra Amaleque. E o Senhor do alto e sublime trono, porque Moisés simboliza o nosso Deus, ele está ali velando, recebendo as orações e clamor. Não que o nosso Deus precise ser suportado, nosso Deus não precisa ser suportado, mas aquilo que nós apresentamos diante do Senhor, aquilo que nós entregamos de bom ao Senhor, como qualquer pai que está aqui na igreja, tudo que os nossos filhos fazem nos alegra, produz uma condição muito gostosa no nosso coração. Eu queria que a gente pudesse correlacionar isso um pouco. Imagina a alegria, quando uma pessoa se converte, há festa no céu, há uma alegria, há um renovo, há uma condição. Queridos, quando estamos a pelejar, o Espírito Santo está conosco. Mas há uma verdade que a palavra de Deus precisa ser evidenciada, ela precisa estar realmente clara, ela precisa ser elevada. A nossa guerra espiritual se dá com o Espírito Santo batalhando em nosso favor, e a palavra de maneira nenhuma ela pode ser diminuída. A palavra precisa ser referenciada, precisa ser a base. Quer vitória? Quer vitória? Igreja, quer vitória? Queridos, nós precisamos saber guerrear. Não há uma batalha que se vença sozinho. A batalha do povo de Deus não é nossa. Há uma condição de estar na obediência. Há uma condição de estar na direção do Senhor. Há uma condição de entender como é que tudo acontece contra as nossas vidas. Há uma condição de vigilância. Há uma condição de Espírito Santo, do Espírito Santo, fluindo sobre nós, dando retaguarda sobre nós. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos viver isso. Nós precisamos tomar posse disso. Há 2 domingos atrás eu preguei o valor da história. Quando eu olho para trás, a história me mostra uma condição de acreditar que o Senhor é conosco. As vitórias do povo do passado davam condição do povo continuar prosperando.
Os erros da nação de Israel nos dão condição de acertarmos hoje. Os acertos da condição de Israel nos dá a condição de acertarmos hoje. Aprendemos com os erros e com os acertos de passado. Nós, igreja, precisamos aprender com aquilo que erramos, em que áreas nós estivemos ausentes, em que ponto nós estamos enfraquecidos. Será que verdadeiramente estamos cansados, desanimados, ou estamos não equiparados, não pautados, não sustentados, não alimentados na palavra? Somos até cristãos, mas estamos refém a qualquer vento, a qualquer intempérie, qualquer diferença climática já está espirrando. Qual a condição espiritual que nós vivemos? Em qual condição batalhamos? Em qual instrumento de guerra estamos usando? O que está nas nossas mãos na batalha? Temos uma espada. Josué, o Espírito Santo, revelava a palavra. O Espírito Santo revela a palavra na sua boca para todas as suas lutas. Nós precisamos parar de aumentar o nosso gigante. Nós temos que entender e aumentar o nosso Deus. Problema, o meu Deus é maior do que você. Não é o meu problema, é maior do que o meu Deus, não, queridos. Amém, igreja? Amém. Nós precisamos entender a palavra, nós precisamos viver dela. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Toma posse da palavra, querido. A verdade da palavra está para nós. O Senhor dá força ao cansado, Ele multiplica a força em cada um de nós. A energia do Espírito Santo dentro de nós, ela precisa ser evidenciada, ela precisa ser suportada. Nós precisamos viver no momento onde as pessoas estão dando suporte umas às outras, onde as pessoas estão valorizando cada uma a palavra que há em nós, a ação do Espírito Santo em nós, na nossa casa, na nossa igreja. Se isso for verdade na minha casa, eu tenho sucesso e vitória lá. Se a minha esposa me suporta, se a minha esposa me suporta, se minha família me suporta, se eu suporto a minha família, há vitória. Amém, igreja? Amém. Irmã Geralda gosta dessa passagem bíblica aí. Toma posse dela, toma posse dela. Levantarei os meus olhos para os montes. De onde me veio o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os meus pés. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. O Senhor é quem guarda a nossa retaguarda. O Senhor é quem realmente nos cobre, nos protege, queridos. Não há uma condição humana em te dar uma cobertura espiritual senão a mão do nosso Deus, senão a palavra do Senhor. Tomemos posse dela, tomemos posse da palavra, aprendamos a caminhar no Senhor, mesmo que estejamos ao ponto de sucumbir, tomemos posse.